Pessoal, agora nós vamos estudar os elementos de formação dos atos administrativos. Antes eu falei com vocês sobre os atributos. Atributos são características, né? Então, quando eu falei de um carro, vou pegar o exemplo do carro agora que é melhor para a gente. O exemplo do carro, eu falei que são características do carro, ele ser bonito, ele ser econômico, né? Isso são características desse carro. Mas o que são elementos? Elemento é aquilo que compõe o carro. Então, por exemplo, o carro, agora eu não vou falar que ele é econômico e que ele é confortável. Agora eu vou olhar o que tem no carro. Esse carro tem rodas, esse carro tem volante, ele tem 4 portas, o carro tem vidro, o carro tem motor. É isso que compõe o carro, é isso que forma o carro. Por isso que nós chamamos de elementos de formação do ato administrativo. Eles também são chamados de requisitos de validade. Por que requisitos de validade? Quando a gente fala que um ato é viciado, que o ato tem um vício, né? Ou seja, ele tem uma ilegalidade, significa dizer que ele tem algum vício nos seus elementos de formação. Por isso que a gente chama de requisito de validade. Porque se algo estiver errado, algum requisito dele está falhando. Então ele não será considerado válido. Por isso nós chamamos tanto de elementos de formação como também de requisitos de validade. Então aqui eu estou falando com vocês dos nossos elementos de formação. Famosíssimo mnemônico do direito administrativo, o CONFIFOR-MOB. CONFIFOR-MOB de competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo. CONFIFOR-MOB. Só toma cuidado com o seguinte, tá? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o CONFIFOR-MOB ele está tratando dos elementos de formação, só que esses elementos aqui nós chamamos de elementos essenciais, elementos fundamentais do ato administrativo. Por que essenciais, fundamentais? A gente não vai ver em detalhes nessa aula, porque esse assunto é bem difícil de cair em prova. Bem, na verdade, eu vi cair em prova uma vez em uns 8 anos, que são também os elementos acessórios, tá? Elemento acessório tem lá no objeto do ato administrativo, mas eu não vou trabalhar com vocês nessa aula, porque é um assunto pouquíssimo provável de cair em prova. Se você já avançar um pouquinho mais, já tiver aquele concurseiro que já, opa, agora eu preciso de mais coisa, professor. Aí você vai lá no PDF e busca os nossos elementos acessórios, tá? Mas aqui nós também chamamos de elementos essenciais, chamamos também de elementos fundamentais do ato administrativo. Então, o nosso CONFIFOR-MOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência, também chamada de sujeito, né? O sujeito competente é a pessoa, é o agente público que tem o poder legal para praticar o ato. Por que poder legal para praticar o ato? Ele recebe da lei ou de algum ato normativo a prerrogativa, o poder, dever de exercer aquela competência. Então, competente é aquele que tem poder para praticar o ato. O outro caso é a finalidade. Finalidade a gente chama de resultado pretendido, ou efeito mediato, mediato de indireto. O resultado pretendido é sempre atender ao interesse público, atender ao interesse coletivo. O que é a forma? É como o ato se exterioriza. É igual alguém falar o seguinte, olha, amanhã vai sair o edital do concurso tal. Opa, beleza. Como é que a gente vê que... Edital não vou usar edital. Amanhã vai sair o concurso tal, como o pessoal fala. Saiu o concurso X. Como é que você sabe que saiu esse concurso? Pelo edital. Edital é a forma do ato que a gente chama de ato de convocação, de instrumento convocatório para você fazer o concurso público, tá bom? Outro ponto que a gente vai ter aqui, né? O motivo. O que é um motivo? O motivo é o pressuposto de fato e de direito para a prática do ato. Como assim pressuposto de fato e de direito? Pressuposto de fato é o que aconteceu. Pressuposto de direito é o que está previsto em lei. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E o objeto é o efeito jurídico imediato. Veja só, eu não troquei as letras não. Aqui é mediato, aqui é imediato, tá? Imediato, por quê? Porque é o próprio conteúdo, é o que o ato faz. Exemplo, quando eu aplico uma suspensão para um servidor, essa suspensão é de 30 dias. Qual que é o efeito imediato? Durante 30 dias, o servidor estará suspenso, certo? Então esse é o objeto do nosso ato administrativo. Vamos resolver uma questão, e essa questãozinha aqui é bem tranquila de a gente resolver, tá? Essa questão diz pra gente o seguinte: de acordo com a doutrina majoritária,
os elementos fundamentais do ato administrativo são. Quais são os elementos? Lembra que eu falei de fundamentais, essenciais, né? Quais são os nossos elementos fundamentais? Confiformob, competência, forma, aqui ó, vamos lá, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só trocar a ordem. Esse aqui é aquele tipo de questão que é uma vergonha, né? Quando o avaliador cobra uma questão dessa, ele devia ter vergonha, certo? O cara estava atrasado, meu Deus, eu tenho que mandar essa questão, o pessoal está pedindo, aí ele vai lá e faz uma questão dessa que é uma baixaria. Mas hoje em dia eu torço para cada vez mais as questões de prova terem de fato um nível de densidade, de profundidade, que efetivamente avalie conhecimento. Então não fica se perdendo só no mnemônico, porque o mnemônico não vai resolver a sua vida na maioria dos concursos. Nessa aqui resolveu, porque é aquele tipo de questão efetivamente vergonhosa. Aí vamos lá. Forma, competência, atribuição. Isso aqui não é elemento de formação. Objeto, finalidade, motivo, competência, tipicidade é atributo. Motivo, objeto, finalidade, autoexecutoriedade é atributo. Força coercitiva, de certa forma, também seria um atributo, uma característica do ato, né? Objeto, motivo, competência, finalidade, abrangência. Não é nada disso. Abrangência não é nada do ato administrativo, bem na verdade. Então, gabarito, letra C. E agora a gente vai começar a falar especificamente da competência, tá? Aí, vamos lá. O que é competência? Competência é o poder legal para praticar o ato. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar uma numeração aqui junto com vocês. Não, vou fazer com seta. O seta é melhor. O que é a competência? A competência nada mais é do que o poder legal para praticar o ato. Quando eu falo de poder legal, não é necessariamente lei, tá? Não precisa ser lei propriamente dita. Quando eu falo aqui de poder legal, pode ser a Constituição Federal, podem ser as leis propriamente ditas, podem ser também atos normativos. A doutrina, ela até faz uma separação aqui, ela fala pra gente que assim, ó, quando a competência decorre da Constituição ou de leis, ela é uma competência primária. Quando ela decorre de atos normativos em geral, ela é uma competência secundária. Tá, mas, professor, explica melhor esse negócio, porque para mim ficou um pouquinho confuso. Como assim é o poder legal, Constituição e etc e tal? O artigo 84 da Constituição Federal traz as competências do presidente da República. Quando o presidente da República exerce aquelas competências, ele está exercendo o seu poder legal, a sua competência, competência que está prevista direto na Constituição. A Lei 812 definiu que compete ao presidente da República aplicar o ato de demissão no âmbito do Poder Executivo Federal. Está lá na Lei 812. É uma lei, novamente é uma competência primária. O presidente da República delegou essa competência por um decreto, um ato normativo, para os ministros de Estado. Os ministros de Estado vão lá e exercem essa competência. Então, isso é o poder legal. Quando eu vou falar das características, existem N características dos nossos atos administrativos. Tá? Os atos administrativos eles têm várias características. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, eu vou trazer as duas principais. Primeira característica é que é o seguinte, o ato administrativo ele configura um poder-dever. O que eu quero dizer com poder-dever? Significa o seguinte, a lei dá um poder para o agente público, mas ao mesmo tempo ela dá um dever para o agente público. Por isso que é um poder-dever. Vou pegar um exemplo para vocês, tá? Guarda de trânsito viu você excedendo o limite de velocidade em determinada via. Ele viu, mandou você parar. Aí ele parou, começou a inspecionar o seu carro, viu que o seu carro também estava descumprindo algumas normas, alguns requisitos de segurança, né? O farol estava estragado, o pneu estava careca, você estava sem cinto de segurança nos bancos de trás, estava um zaralho esse seu carro. Mas aí ele olha e fala, não, cara, eu sou gente boa, faz o seguinte, eu não vou te aplicar uma multa não, pode deixar dessa forma, segue, que tá tudo bem. Pode isso? Não. Porque o guarda ele não tem só o poder, ele tem o dever de aplicar o auto de infração. A lei estabelece para ele a competência e também estabelece o dever de exercê-la, né? Já dizia o tio Ben, né? Tio Ben Packer.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você deve exercer de fato essa sua prerrogativa. Outro ponto ainda dentro dessa ideia é que a competência é irrenunciável. O que significa dizer que a competência é irrenunciável? Eu não posso chegar e falar assim, não, eu não vou mais exercer essa competência aqui, deixa para o fulano fazer. Não, não é dessa forma. Você até pode delegar e avocar competências, mas você não pode simplesmente abrir mão da sua competência. Existem também várias outras características que eu nem vou trazer aqui na nossa aula, mas assim, eu diria que a competência ela é tudo Como assim professor? A competência é improrrogável, inderrogável, imprescritível. Tudo isso são características que nós costumamos utilizar para designar a competência. No sentido de que se você não é competente, você não ganha a competência simplesmente por exercê-la, você não perde a competência por não exercê-la, você não pode alterar a sua competência por uma mera vontade, não pode transferir a terceiros e assim sucessivamente. Você até pode delegar e avocar, mas aí já é outro departamento que nós vamos estudar justamente agora. Eu falei de uma palavra, falei aqui sobre delegar competências. O que é delegar? Delegar é simplesmente você atribuir o exercício temporário de parcela das suas competências. Então você vai atribuir o exercício, e aqui veja que eu estou falando somente do exercício, porque você continua titular da sua competência. Eu só estou delegando o exercício. O que quer dizer com delegar o exercício? Quando eu delego o exercício, significa que o terceiro vai exercer a minha competência, mas eu continuo titular dela. Então eu posso revogar esse ato de delegação a qualquer momento, inclusive a própria lei de processo administrativo prevê essa possibilidade, tá? A delegação pode ser feita a subordinados e não subordinados, aí são aquelas características todas que a gente vê na aula de poderes e que você também vê na aula de processo administrativo. Então você pode delegar, que significa atribuir o exercício dessa competência a terceiros. A delegação ela é uma medida, digamos assim, muito bem vista dentro da administração pública. É uma medida muito aceita. Porque quando você delega, você distribui competências, você maximiza a sua capacidade de produção. Então delegar é como se fosse algo bom, tá? Tanto que você pode delegar para um subordinado, como também pode delegar para um não subordinado. A regra é a possibilidade de delegação. A priori, você só não poderia delegar se houvesse uma vedação legal. E a própria Lei 9784 traz para a gente essas vedações. A Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo no âmbito federal, diz para a gente que é o seguinte: você não pode delegar a cenoura. Professor, como assim? Que história é essa de que não pode delegar a cenoura? Da onde é que você está tirando esse negócio, professor? Eu estou ficando louco. Já é tarde, eu estou aqui estudando e você está me vindo com piadinha. Pessoal, cenoura. Veja que eu não estou falando cenoura. Eu estou falando cenoura. Que história é essa? Você não pode delegar, de acordo com a lei de processo administrativo, o que nós denominamos de competência exclusiva. Deixa eu só arrumar aqui o meu quadro, que ele deu uma enzaralhada aqui. Você não pode delegar a competência exclusiva. Não pode delegar a competência para decidir ou para editar atos normativos. Não pode delegar a competência para decidir recursos administrativos. E de onde que vem a cenoura desse negócio, professor? Que história é essa aí, ó? Você não pode delegar a competência exclusiva, a edição de atos normativos, nem decisão de recursos administrativos. Isso está lá na lei de processo administrativo. Olha, a competência exclusiva é normal. Por que você não pode delegar a competência exclusiva? Simplesmente porque se ela é exclusiva, a lei diz que só aquela pessoa pode exercê-la. Então, se a competência é exclusiva, eu não posso delegar a terceiros. Tem um paralelo que o pessoal faz, eu não gosto desse paralelo, mas como cai em prova, eu vou passar para vocês. Teoricamente, você pode delegar a competência privativa.
privativa seria passiva de delegação e exclusiva não. Não siga isso ao pé da letra, porque às vezes o termo privativa é utilizado num outro contexto. Mas se existir essa diferenciação na sua prova, privativa pode, exclusiva não pode. Então, exclusiva eu não posso delegar. Atos normativos, porque se eu estou estabelecendo um ato geral e abstrato, é natural que você não delegue essa competência, tá? Pelo menos genericamente é assim que acontece. E por fim, os recursos administrativos. O recurso faz bastante sentido, tá? Por quê? Porque se o ato é do subordinado e eu vou recorrer para o superior, se o superior delega essa competência, ele volta para o subordinado. Aí o recurso vai perder o seu significado, o seu sentido. Tá? Então, justamente por isso que nós temos essa situação de você não poder delegar também a competência para decidir recursos administrativos. Vamos avançando mais um pouco aqui com a nossa aula. A nossa aula está ficando legal, né? O quadrinho aqui está ficando bem bacana. Existe também a situação da avocação. O que é avocar? Avocar é puxar, é atrair a competência do subordinado. Então, a competência originalmente é do subordinado, mas você vai lá e atrai para si a atribuição de um subordinado. Eu gosto de trazer um exemplo muito bom. Esse exemplo ele é infalível, tá? Aqui em casa funciona da seguinte forma, tá? Tá definido nos atos normativos aqui da minha casa que eu sou responsável por lavar a louça, tá? Eu lavo a louça aqui em casa, tá definido isso. Certo dia, estou meio cansado, dei bastante aula, cheguei pro meu filho e falei: Gael, hoje você vai lavar a louça pro papai, tá? Então eu deleguei a minha competência para o meu filho, certo? Certo. Agora vamos para o inverso. Meu filho estava jogando videogame, estava lá bem bom, tal, jogando videogame, ele chegou numa fase que ele não passava de jeito nenhum. Eu cheguei e falei: filho, vem cá, dá o controle para o papai que eu vou passar essa fase para você. A competência era dele, ele que tem a competência de jogar videogame, mas eu atraí para mim o exercício temporário dessa competência. Consegue perceber que quando eu faço a delegação ela é até algo bom, né? Porque quando eu delego, eu maximizo a capacidade de produção aqui em casa. O Gael vai lavar a louça, delego a competência para limpar o banheiro para o Pietro, faço isso, aquilo, e eu consigo produzir mais. Então é algo bom para casa. Agora, se eu ficar o tempo todo pegando o videogame do meu filho, não é algo bom. Ele vai começar a ficar irritado, e aí o negócio não vai funcionar da forma adequada. Por isso que a avocação, ela é uma medida excepcional. Tá, essa medida aqui ela não pode acontecer o tempo todo. A avocação é uma medida temporária. Eu só peguei o controle do meu filho para passar aquela fase para ele. Não pode aparecer 4 horas depois e eu estou lá eu enfiado jogando videogame. E ela depende de uma justificativa, de um motivo relevante. Então, ó, é só para passar aquela fase que ele não consegue passar. E por isso que eu acabei fazendo a avocação dessa competência, tá? Pessoal, para fechar aqui esse nosso bloco sobre as competências, eu vou trazer um último assunto aqui para vocês. Vícios. Professor, o que são vícios? Vícios são aquelas situações que demonstram a ilegalidade do ato. Quais são os vícios de competência? Vício de competência ele se subdivide em 2 categorias, tá? Número 1, primeiro vício de competência é denominado justamente incompetência. O que é incompetência? Incompetência. A incompetência acontece quando o sujeito exerce suas atribuições fora das suas prerrogativas. Ele não tem poder para praticar aquele ato. Normalmente, a incompetência ela acaba sendo associada, então, àquilo que a gente chama de excesso de poder. Eu não tenho prerrogativa, não tenho competência para exercer aquele ato. Eu estou agindo com excesso de poder. Isso é uma incompetência, não ter poder legal para praticar o ato. Existe também uma segunda hipótese que nós chamamos de incapacidade. Incapacidade. O que é incapacidade? Na incapacidade, você tem competência para exercer o ato, mas não pode exercer a competência naquela situação específica. Por exemplo, minha esposa é competente para julgar um processo disciplinar. Ela tem competência para isso.
Só que naquele caso, o processo disciplinar, quem figura como réu sou eu. Ela pode julgar o processo disciplinar? Não, porque ela estará diante de uma situação de impedimento. Impedimento e suspeição afastam o exercício daquela competência. É uma hipótese de incapacidade. Então, na incompetência, você não tem poder para praticar o ato. É um excesso de poder. Na incapacidade, você tem um impedimento ou uma suspeição, em virtude do afastamento da sua imparcialidade para o exercício daquela prerrogativa. Em regra, mas nem sempre, o vício de competência, no caso da incompetência, ele é passível de convalidação. É o caso do excesso de poder. Exceto se a competência for exclusiva, a priori você pode fazer a convalidação, tá bom? Ficou show de bola aqui o nosso quadro, muito bem. E aqui está novamente a nossa cenoura, né? Não admite a delegação, a cenoura, né? Competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Avançamos e vamos resolver uma questão. Na delegação e na avocação de competência administrativa, é imprescindível a existência de vínculo formal de hierarquia entre os órgãos administrativos envolvidos. Pergunto para vocês, na avocação, eu preciso sempre ter hierarquia? Sim, sempre tem que ter hierarquia. Na delegação, eu sempre tenho que ter hierarquia? Não, nem sempre. Porque a delegação ela pode ser vertical ou horizontal. Vertical tem hierarquia, horizontal não tem hierarquia. Logo, esse quesito aqui está erradíssimo, né? Errado o nosso item, portanto. Agora a gente vai falar da finalidade, tá? O que é a finalidade? Finalidade vem de fim, né? O confifor mob. O que a gente tem que saber sobre a finalidade? Primeira coisa da finalidade é você saber que o fim de todo ato administrativo é atender ao interesse público. Todo ato administrativo tem como fim atender ao interesse público. Então, nesse caso, eu posso dizer que a finalidade ela é invariável. Não importa o ato que nós estamos tratando, todo ato administrativo tem que atender ao interesse público. Inclusive, quando a gente estuda os princípios administrativos, quando você já estudou aí lá no comecinho do direito administrativo, você deve ter estudado os princípios. E aí lá nos princípios, você tem um princípio que é o chamado princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Beleza. O que o princípio da impessoalidade diz? Que toda atuação do Estado deve ter por fim atender ao interesse coletivo. Inclusive, quando a gente estuda a impessoalidade, nós fazemos um desdobramento da impessoalidade. E uma das características da impessoalidade é justamente a finalidade, tá? Ponto número 3 do princípio da nossa finalidade. A finalidade, ela representa o que nós denominamos de fim mediato. Por que vem essa história de mediato? Mediato significa o fim indireto, tá? Esse fim indireto é o resultado que você deseja alcançar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui e vou explicar abaixo. No próximo tópico eu vou explicar melhor. Nesse caso aqui, sempre a finalidade será invariável, ou seja, ela não vai mudar nunca. Ela sempre vai ser essa daqui, sempre atender ao fim público. Só que quando nós estudamos a finalidade, bem na verdade, ela tem dois sentidos. Quais são os sentidos da finalidade? Nós temos primeiro o sentido amplo da finalidade. E o que é o sentido amplo dessa finalidade? Essa tal dessa finalidade genérica. A finalidade genérica é atender o interesse público. Essa daqui é invariável. Mas nós temos uma outra finalidade, que é a finalidade em sentido estrito. Também chamada de finalidade específica. Essa finalidade específica, ela varia em cada um dos atos administrativos. Então, na finalidade específica, cada ato vai atender a determinada finalidade. Agora que eu escrevi, eu vou explicar isso aqui para vocês, com contexto. Pensa no seguinte contexto. A administração pública puniu um servidor,
O servidor público chegava atrasado, trabalhava mal, ninguém gostava daquele cara da forma como ele trabalhava, porque como ele não produzia adequadamente, o volume de trabalho dele acabava sobrando para os demais servidores, então estava uma situaçãozinha meio complexa. O que a autoridade pública fez? Esse servidor estava lotado numa região que todo mundo queria trabalhar. Regiãozinha de praia, litorânea, fácil acesso e tal. Aí sabe o que a autoridade fez? Removeu esse servidor. Para puni-lo, mandou esse servidor lá para o interior, para uma área de difícil completamento, uma área que basicamente ninguém queria ir. A administração puniu o servidor com uma remoção. Removeu ele para outra localidade. Vamos lá, vamos analisar esse ato. Esse ato atendeu ao interesse público? Sim. Atende ao interesse público punir o servidor que trabalha mal. Então ele atendeu ao fim genérico, que é justamente o fim de atender ao interesse público. Todo ato administrativo deve atender a esse interesse público, a esse interesse coletivo. Então atendeu ao fim genérico. Só que a Lei 812 prevê que a remoção não é um ato punitivo. Eu não posso punir o servidor com uma remoção. Então, o fim específico daquele ato, não é punir. Então, eu não atendi ao fim específico. Qual que é a finalidade da remoção? É distribuir a quantidade de servidores em cada uma das unidades, aquelas coisas todas, e essas regras não foram observadas. O ato, nesse caso, será viciado, porque o ato pode ser viciado por não atender ao interesse público, mas pode ser viciado também por não atender ao interesse específico daquele ato que nós estamos tratando. Beleza, avançamos legal, vamos colocar mais uma informação aqui para vocês, tá? Vamos falar dos vícios, né? Sempre nós vamos fechar os blocos aqui falando dos vícios de cada um dos elementos de formação. Qual que é o vício de finalidade? Como que é conhecido o vício de finalidade? Ele é bastante famoso. Nós chamamos ele de desvio de poder. Ele é desvio de poder, que é sinônimo de desvio de finalidade. Significa dizer que a administração pública editou um ato administrativo sem buscar atender ao fim público, sem buscar atender ao fim específico previsto para aquele ato. E isso aqui configura um vício insanável. O que quer dizer que é insanável? Quer dizer que esse vício aqui não é passível de convalidação. Então, eu não posso convalidar o vício de finalidade. Essas são as características da finalidade. Avança um pouquinho mais, questão de prova. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei. Inexistindo nesse aspecto liberdade de opção para a autoridade administrativa. Olha, de fato, a finalidade, ela está na lei. Ela é sempre um elemento vinculado do ato administrativo. Logo, se ela sempre será um elemento vinculado, não haverá liberdade de opção pela autoridade pública, e por isso esse item aqui está... Opa, calma aí, troca. Está corretíssimo, né? Questãozinha tranquila também.